tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma live da Expo Literária São Lourenço 2025 e hoje nós vamos receber aqui nesse bate-papo fantástico, um bate-papo incrível com a Graziela Barduco. Graziela, por favor, fale um pouco de você, vamos começar o nosso bate-papo aí, prazerzão, tá? Prazer é meu. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês e também obrigada pela oportunidade da feira, porque eu estou muito animada para ir, para levar o cordel. Então, assim, queria agradecer por esse projeto incrível que vocês estão fazendo. Obrigada. Eu conheci o cordel na fase mais madura da minha vida, né? Então, eu estava fazendo o meu mestrado em artes da cena, em teatro, né? E na ocasião eu tinha uma companhia de teatro infantil, a Cia Cordiais. E sempre fui apaixonada pelas manifestações populares brasileiras. Então, nessa pesquisa, eu fiz uma conversa entre o teatro infantil e as manifestações populares brasileiras. E aí o foco foi fazer uma peça, né, o produto final, porque foi um mestrado profissional, então além da dissertação tem que ter um produto. E o produto foi um espetáculo chamado A Menina e o Pé, que depois acabou virando livro. Mas para essa pesquisa, eu fiz uma série de pequenas pesquisas de campo. Então, eu comecei no Cariri, eu fui para Juazeiro do Norte, fui para Barbalha, que estava acontecendo um simpósio, né, sobre o corpo do brincante. E aí, então, eu comecei a pesquisa. Depois eu fui para o Pajeú, para São José do Egito, pelo sertão de Pernambuco. Mas primeiro eu comecei no Cariri. E aí, nessa viagem que eu fiz, né, a Juazeiro e Barbalha, foi que eu tive o meu primeiro contato mais próximo com a literatura de cordel, porque eu conhecia assim superficialmente. Então, lá que eu comecei a comprar mesmo os folhetos, comecei a prestar atenção nesse esquema, nessa forma que tem, né, a literatura de cordel brasileira, as rimas, a métrica, que é muito específica. E comecei a me apaixonar pelo cordel. E aí eu fiz, né, o espetáculo. Então o espetáculo ele tem várias. Ele faz um passeio pelas manifestações populares brasileiras e tem um pouco também da questão da poesia, mas ainda não era um cordel, era só um passeio mais amplo. Mas a partir daí que eu comecei a me interessar mais pelo cordel, e aí que eu comecei a estudar, a ir atrás, a comprar mais folhetos, a ler os clássicos, fazer um estudo mesmo, né, de como funciona o cordel. E aí o cordel nunca mais saiu de mim. Mas lutei contra 100 leões, todos 100 eram jumentos. Quando eu li isso, eu comecei a rir, eu já vi meu dia ali no título. Eu falei, tá muito familiar. Você pode contar, dar um spoilerzinho desse cordel pra gente? Então, esse, na verdade, ele não é um cordel. Ele é um Não? livro de poesia e as poesias, elas utilizam a forma e a métrica do cordel. Só que elas são poesias curtinhas. Então, são várias poesias curtinhas e porque o cordel não, né? O cordel conta toda uma história, mas ele segue, né, as formas, as métricas da literatura de cordel, mas são poemas curtinhos. E aí esse livro, ele foi o meu segundo livro. Ele foi lançado assim um pouquinho antes da pandemia pela editora Fêminas. E aí eu escrevi esse livro, assim, a maioria das coisas que eu escrevo fala muito assim sobre alguma coisa que eu vivenciei. E aí, algumas não, mas a maioria. E aí, esse daí foi muito porque eu estava vivenciando uma questão muito relacionada ao machismo na literatura. E aí eu estava assim com aquilo entalado. E aí foi uma coisa assim tão pesada que aconteceu que eu fiquei travada para escrever. Então eu que costumava escrever muito, 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 nesse momento eu me sentia assim travada por conta do que tinha acontecido. E aí um dia me veio na cabeça um poema
com esse título, e aí tem uns versinhos que falam isso, e meio que foi o que conseguiu me destravar para eu voltar a escrever. Então, como se eu estivesse ali lutando, né, como se aqueles machistas fossem os leões, mas que com a escrita a gente conseguiu transformar eles em jumento. E aí eu consegui voltar a escrever no meu fluxo normal. Você foi muito corajosa. Até O já cu, sei. o cu e o pau de céu. Que história é essa, Olha Graziela? só, é uma comédia romântica. Imaginei, imaginei. Exatamente. E esse cordel é engraçado, porque assim, esse não é sobre o que eu estava sentindo. Esse é uma comédia mesmo, é uma coisa engraçada, porque eu escrevi num momento em que eu estava tendo uma crise de pânico. E eu estava muito, muito no fundo do poço. E aí eu pensei, eu preciso escrever alguma coisa engraçada para me tirar desse lugar que eu tô. E aí foi que veio na cabeça a ideia, e aí eu comecei a escrever esse cordel. E aí eu gostei muito assim da brincadeira, né? E aí eu perguntei para algumas pessoas se elas achavam que seria ruim eu publicar esse cordel pelo título, né? E porque dentro também repete essa palavra, né? E aí, como eu já tinha publicado infantil e tal, já estava no meu segundo livro infantil, estava escrevendo cordel infantil também. Aí algumas pessoas falaram: não, você não pode publicar esse cordel. Como assim? Você nunca mais vai vender seus livros infantis, você vai ficar marcada e tal. Aí eu fiquei pensando, mas eu sou várias, né? Eu não sou uma só. Eu sou a mãe, eu sou a artista, eu sou a escritora, eu sou, sabe? Então, por que que eu não posso ter várias facetas? Por que que eu tenho que escrever só coisas comportadas, ou só isso, ou só aquilo? Eu falei, quer saber? Eu vou publicar. Aí eu tomei coragem e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque o que eu mais vendo é esse cordel. Ele é o Eu campeão de imaginei. vendas de longe. Eu imaginei, assim, quando eu vi o título, eu olhei e falei assim, gente, a Graziela é muito corajosa. Um amigo meu, que é um grande cordelista e pesquisador também da literatura de cordel brasileira, que é o Aderaldo Luciano, que ele fez uma leitura muito interessante desse cordel, porque ele escreveu uma resenha e aí ele fala sobre o tabu que é para o homem, porque meio que tem essa pegada. Eu não consigo muito sair da minha temática de feminista, de contramachismo. Então, assim, tem essa pegada, assim, de que é uma coisa ainda tabu, né? E aí ele fez um texto muito bacana falando sobre isso. E então, assim, é legal pensar que mesmo a partir de uma piada, né, de uma coisa, de um cordel engraçado, você ainda consegue problematizar com coisas reais, né, e com coisas que precisam ser discutidas mais abertamente, né, para que não seja aquele tabu sempre, né? Então eu achei Exato. muito bacana a leitura que ele fez. Verdade, e essa tia ela tinha que ser eterna, porque ela era muito fofa e ela era muito engraçada, porque assim, não que ela fosse cômica, mas as coisas que ela fazia eram muito engraçadas. Então, assim, ela era muito beata e sempre ia à missa e tal. E era super engraçado porque ela morava com a minha avó. E aí ela não é irmã do meu pai, ela era prima do meu pai por parte de pai, mas ela morava com a minha avó, morou a vida inteira com a minha avó. E a minha avó era muito desbocada, falava muita besteira e tal. E ela, assim, ficava horrorizada com as coisas que a minha avó falava. Ela falava, credo, titia! Então, assim,
E a gente atentava muito ela, mas esse cordel é meio que assim essa recordação dessa tia que foi tão especial. Então tem lá contando que eu atentava muito ela, contando dessas peculiaridades que ela fazia, mas é uma homenagem mesmo para essa pessoa que foi tão especial. E como você falou, eu acho que todo mundo tem essa tia Conceição, todo mundo tem essa tia, né, que fica ali guardada para sempre, né, no coração. Então, é para eternizar mesmo a tia Conceição. Tem o outro que é Sapinho e. O Sapinho e o Bumbum, esse eu escrevi para o meu filho. É, E ele estava recém-nascido, foi no momento assim que eu tava amamentando ele, e aí de madrugada, entre uma mamada e outra, foi que eu escrevi esse livro para ele. E aí eu lancei quando ele estava, acho que com 8 para 9 meses. E foi muito engraçado porque o neném recém-nascido, né? Quando você está dando banho nele na banheira, ele é tão pequititico assim, você olha assim, parece um sapinho, as perninhas, os bracinhos. Aí toda vez que eu ia dar banho nele, meu marido estava sempre junto, né? Porque no início eu morria de medo de machucar e tal. E aí eu lavava a parte da frente e tudo, e aí a gente virava para lavar as costinhas, e aí eu falava, o sapinho e o bumbum, o sapinho e o bumbum. Aí eu falei assim, nossa, tem cara de título o Sapinho e o Bumbum. Aí eu anotei, aí depois de madrugada, entre uma mamada e outra, foi que eu escrevi esse livrinho para ele. nossa, esse vai valer a pena comprar para as crianças lá de casa. Então, assim, todo mundo para mim representa alguma coisa. Todos que eu conheço, eu vou levando alguma coisa daquela pessoa para a vida. Então, no cordel, né, eu li muito Leandro Gomes de Barros, que é o que a gente fala que é o pai do cordel, né, porque foi ele que começou com a literatura de cordel em Pernambuco. Ele era um paraibano que foi para Pernambuco e lá ele desenvolveu, né, o que a gente hoje conhece por literatura de cordel brasileira. Então, ele tinha uma gráfica e ele tanto escrevia os cordéis como também comercializava, publicava, né? Então, ele foi um mestre. Então, li muitas coisas dele, mas eu também leio muitas coisas dos meus amigos contemporâneos, né? Então, eu aprendo muito com os cordelistas, muitos moram em São Paulo, alguns ainda moram no Nordeste, outros são de outros estados que não, porque a gente fala que o cordel, ele é nordestinamente brasileiro. Tem uma amiga que sempre fala isso, aí de Maria, ela fala que o cordel é nordestinamente brasileiro. Então, ele nasce no Nordeste, mas hoje ele já está em todos os estados. Então, assim, eu gosto muito de ler os amigos, porque a gente vai aprendendo, né? Então, eu acho que é importante essa troca que vai acontecendo. Eu sou aquela pessoa que é meio doida, assim, que vai comprando livro de todo mundo, porque eu acho importante que os contemporâneos sejam lidos também. Lógico que os clássicos são importantes e são maravilhosos, mas vamos fomentar também aqueles que são do nosso tempo, né? Com alegria no seu rosto, você fala rindo e um brilho no olhar que, assim, é coisa de quem realmente é apaixonado por aquilo. Você não está falando uma coisa assim, para impressionar alguém, ou nada disso, não. É você. A Graziella é exatamente isso que está na minha frente, que eu estou vendo aqui, com o amor que ela tem pelo cordel e o significado que você deu para isso na sua vida, para o cordel. Então, assim, por mais que a pessoa não conheça o que é o cordel, se ela conhece a Graziella e a Graziella faz uma palestra, fala alguma coisa ali, é impossível da pessoa não querer buscar mais informação, dela não querer ir atrás para saber o gosto que tem o cordel. Bom, Graziella, a gente já está passando aí do prazo de 1 hora de live. Então, eu acredito que você tenha alguns compromissos, tem família, tem a sua vida aí para você cuidar, a gente precisa resolver algumas outras coisas. Foi maravilhoso esse bate-papo com você. Ai, eu que Sensacional. agradeço, viu? Nossa, foi muito bom conversar com você. Muito, muito obrigada pela acolhida. Fantástico.
Já vamos no dia da feira aqui. Você vem no dia 26, né? 25 também, né? 25, Isso, aham. você tá aqui. Aqui a gente já combina uma próxima live para a gente poder falar de como foi o evento.